Na pequena cidade de Ebelstein havia um velho mentiroso. Era assim que as pessoas nos cortiços chamavam aquele homem envelhecido, de qualquer forma. Ele podia usar magia de uma estrela, mas sua fanfarronice era tão escandalosa que ele se autodenominava um grande mago. Ele também tinha um temperamento desagradável, a ponto de perder a cabeça de verdade com as criancinhas que tentavam pregar peças nele. E ele aprendeu magia com aquele velho maluco. Ele não tem nenhuma grande razão para fazer tal coisa. O velho simplesmente precisava de seguidores e precisava de conhecimento. O verão se transformou em inverno e o inverno se transformou em primavera. E eventualmente o garoto começou a compreender o fluxo de mana. O velho ficou impressionado, mas o garoto não parou por aí e usou magia para criar uma flecha que voou para a casca de uma árvore próxima. Foi assim que ele passou um ano ao lado do velho, fazendo todo tipo de bicos para ele, e naquela noite se tornou um mago de primeira estrela. O velho observa que ouviu dizer que, para além do muro norte de Ibelstein, alguns moleques nobres chegam a 3 estrelas antes mesmo de atingirem a maioridade. Esse é um patamar que um plebeu como ele poderia passar a vida inteira aprimorando e ainda assim mal conseguiria alcançar. Portanto, ele não deveria ficar arrogante com habilidades como as dele. O mundo inteiro desabará sobre sua cabeça ao alcançar o muro das 2 estrelas. Este velho costumava divagar longamente sobre linhagens, sobre como a magia é apenas linhagem, e que não importa o quanto ele lute, tudo é fútil. Ele continuou martelando isso em sua cabeça repetidamente. Talvez fosse uma manifestação de seu anseio por tudo o que ele nunca conseguiu. Mas aquela noite pareceu incomumente longa, como se ele quisesse deixar algo para o mundo, uma espécie de lembrança. E de fato, no dia seguinte, quando ele retornou ao local de acampamento deles, o velho estava morto. Seu corpo inteiro estava coberto de hematomas. Ele tinha sido brutalmente espancado, provavelmente arrumou uma briga que não podia vencer e, nesse estado, encontrou uma maneira de deixar este mundo, talvez. Ele soube mais tarde, porém, que o velho foi espancado por ninguém menos que os guardas. Disseram que ele foi pego tentando roubar um livro de feitiços de 2 estrelas de um armazém. Ninguém conseguia entender por que um velho sem ambição faria tal coisa. Mas o garoto sabia que era por ele, e ele sempre pregava sobre linhagens. Mas infelizmente para ele, ele não pode ter sangue nobre porque ele não é deste mundo de forma alguma. Dado o sistema que surgiu em sua frente e perguntou sua escola de magia primária, 4 anos inteiros se passaram assim. E ele conheceu Katia Flameheart, a ex-senhora da agora caída Casa Flameheart do Viscondado. Nascida nobre, ela era uma maga de 3 estrelas, e muitos grupos mercenários a procuravam por isso. Enquanto estava em Ebelstein, ela aceitava contratos através do corpo de mercenários Beldan, e ensinava aqueles que se juntavam ao núcleo jovens e saíam usando magia de uma estrela para sobreviver. Foi assim que ele aprendeu muito com uma estrela 3. E um dia na taverna Lágrima de Beldum, ela lhe disse que é natural para um mago desenvolver o desejo de ascender ainda mais, e como ele sabe que tem esse tipo de talento. Dito isso, a ganância excessiva só atrasará seu progresso. O garoto Derek disse que guardaria isso em mente, e assim eles continuaram sua lição. Derek fechou os olhos e começou a sentir seu mana, percebendo calmamente onde ele é gerado, que tipo de fluxo ele tem, e pensou nisso como usar mana para trazer a imagem que ele está imaginando à realidade. Enquanto ele faz isso, Katia pensa que ele definitivamente tem uma quantidade considerável de mana inato, e talvez seja porque ele tem muita experiência de campo, mas seu controle de mana também é bastante estável. De repente, Derek abre os olhos e algo troa por toda a taverna, fazendo com que os mercenários se levantem e verifiquem imediatamente se houve um ataque ou algo assim. Enquanto Derek se recupera, Katia agarra sua mão e diz para ele não dizer nada e apenas seguir, enquanto os mercenários se perguntam o que foi aquilo, pois definitivamente soou como uma explosão. Certamente deve ter havido um ataque por perto. Katia leva Derek para um beco, onde ele pergunta o que está acontecendo. Ela diz a ele para ouvir atentamente suas próximas palavras, pois ele sabe que os nobres são sensíveis aos seus privilégios, e a magia é o maior privilégio entre eles. As pessoas tratam a força inata como uma espécie de bênção, mas isso só se aplica aos nobres. Entre os plebeus, raramente alguém atinge 3 estrelas, mas geralmente são plebeus que dedicaram suas vidas inteiras à arte da magia. E o que ele acabou de usar foi um feitiço de ilusão de 2 estrelas chamado Alucinação Auditiva. Foi assim que aos 14 anos ele se tornou 2 estrelas. Depois disso, Katia continuou viajando com ele e transmitiu vários feitiços. E às vezes, ela até o ensinava sobre a alta sociedade em que costumava frequentar quando era nobre. Um ano passou assim, e então Katia partiu. Ele soube que o país de Elvester a nomeou tutora particular. A casa Elvester era o tipo de família que até o grão-duque da capital tinha que respeitar, pois contava com o conde Elvester ao seu lado. Para Katia, era uma oferta que ela simplesmente não podia recusar. Tornar-se a professora de magia de um nobre daquele nível era uma bênção enorme para qualquer um. Antes de partir, porém, ela lhe deixou um livro de feitiços de 2 estrelas como presente. E usando sua magia conhecida, ele estudou aquele livro por um ano inteiro e dominou mais 2 feitiços de 2 estrelas com apenas 16 anos, sem intenção de parar por aí. Na mesma taverna, o taverneiro diz a Derek que finalmente receberam um pedido decente pela primeira vez. Aparentemente, é um pedido da casa do Plane, o grande babaca.
Ele entende agora por que está animado? Derek perguntou se era aquele do Plane, mas por que um lugar como aquele os contrataria? O barman disse a ele que não era isso que importava agora. É do Plane, a casa que usa ouro como as pessoas usam água, e se eles abrirem um caminho com o do Plane através deste trabalho, eles também podem construir melhores conexões. Derek se recompõe e pergunta o que ele quer que eles façam. O bartender diz a ele que não é nada demais, eles querem que ele subjugue alguns monstros nos arredores do território do Grão-Duque. Derek fica surpreso que seja só isso. Algo está estranho. Uma família tão grande quanto a do Plane, pedindo a um mero corpo de mercenários para eliminar feras. Ele se recusa a ir. Ele deveria ir procurar outra pessoa. O bartender diz para ele esperar, mas Derek está decidido a não aceitar. Sua única regra é não aceitar trabalhos duvidosos. O bartender diz a ele que se pudesse conseguir outra pessoa, faria ele mesmo. Mas eles dizem que precisavam de um mago, e pessoas como ele são raras entre mercenários. Ele é o único que pode fazer isso, e é por isso que o chamaram. Derek está ainda mais desconfiado. Por que eles precisam de um mago apenas para subjugar um monstro? De qualquer forma, ele não quer se envolver nessa confusão. Antes de ele ir embora, o bartender joga uma moeda de ouro para ele. Isso nem sequer é a taxa, mas um adiantamento. Derek sabe que não pode recusar agora. Ele quer manter o emprego, afinal. Então ele se encontra com os clientes, e o garçom lhe diz para prestar seus respeitos a eles. O nobre homem mais velho recusou uma criança que nem mesmo tinha tido a cerimônia de maioridade. Ele soube que ele ganhou um mérito durante a Guerra do Amanhecer, então ele tinha algumas expectativas, mas ele não conseguia acreditar que estava enviando uma criança para este trabalho. O bartender disse a ele que essa criança é de verdade, e o melhor mago que ele conhece. O nobre recusou e virou-se para sair, pois essa é uma tarefa que não pode ser confiada a uma criança. Antes que pudesse sair, porém, sua esposa sussurrou algo para ele, olhando para a filha enquanto o fazia, e assim o homem cedeu, observando que poderiam conversar no dia seguinte, em algum lugar no Grão-Ducado de Duplan. Derek começou seu trabalho, chutando um Goblin antes de decapitar outro. Um deles correu atrás dele, mas Derek se esquivou com precisão e eletrocutou o Goblin até a morte. Com isso, ele terminou o trabalho, e o nobre parece bastante descontente por ele tê-los derrubado tão rapidamente. Mas a filha deles parece pensar o contrário. Naquela noite, na taverna, um dos mercenários não conseguia acreditar que Derek tivesse se tornado um cão dos nobres. O bartender pede para Pauline descer da mesa. Há clientes por perto também. Ela não se importa. Não importa quão humildes plebeus como eles sejam, eles não devem se tornar cães para os nobres. O bartender adivinhou que Derek não contou a ela quanto estavam pagando, mas ela não se importou. Nenhum preço vale o seu orgulho. O bartender apontou para um que ela achou que era de prata, mas na verdade é de ouro. Peline imediatamente implorou para ser levada para o trabalho também, mas o bartender mandou ela calar a boca. Ela disse que o orgulho, afinal, não pode ser comprado. Depois que ela se cansa, a bartender pergunta a Derek como foi o pedido dele. Ele explica que não foi nada de especial. Ele apenas matou alguns goblins e pronto. O bartender sabe que a primeira impressão deles foi péssima, mas eles pareciam ter dinheiro, certo? Derek confirma isso, mas também afirma que os três estavam mentindo. O nobre oficial de despacho disse que procurava exatamente 3 coisas: juventude, vigor e capacidade de socialização. Mas essa pessoa não tinha nenhuma das 3. E a mulher que se dizia criada de cozinha? As mãos dela estavam muito limpas para alguém que fazia um trabalho tão pesado. Aquele inspetor estagiário também. É tudo muito estranho. O bartender olha para ele severamente e diz que eles são apenas mercenários. Eles não precisam investigar muito seus clientes. Eles apenas fazem o trabalho e pegam o dinheiro. Derek sabe que Jaden está certo. Este lugar é a selva. E na selva, a única coisa que importa é sobreviver até o dia seguinte e nada mais. No dia seguinte, Derek cuida da maioria dos goblins. Com isso, eles não aparecerão por um tempo. O oficial Noble o parabeniza pelo bom trabalho, e Jaden quer discutir como lidarão com o pagamento. Ele imediatamente pega 2 moedas de ouro e bagunça o cabelo de Derek, observando que agora são ricos. Mas Derek pede para ele largar isso e ir conversar. O oficial limpa a garganta e diz que admira as habilidades de Derek. Ele gostaria de lhe confiar um novo pedido se isso fosse aceitável. Para este pedido, o Grão-Ducado pagará mais de 15 moedas de ouro. Então ele o fará? Derek concorda e assim, ambos são levados em uma carruagem para a residência do Plum. Jaden observa que esta é a primeira vez que ele vê algo assim. É um edifício bastante impressionante. Antes de entrarem, o oficial pensa que deveria se apresentar formalmente, mas Jaden diz a ele que isso não é necessário. Eles já se encontraram 1 ou 2 vezes, e formalidades não são precisas. Mesmo assim, o homem se apresenta como Delon, o grande mordomo a serviço do Grão-Duque Duplan, e pede desculpas por ter ocultado seu status, mas que foi necessário para a tarefa. Jaden se pergunta o que eles deveriam fazer agora, e a mulher mais velha se apresenta como Catarina, a governanta-chefe do Grão-Duque. Jaden se curva levemente, surpreso por ambos serem pessoas de tão alta posição, e se apresenta como capitão do corpo de mercenários de Beldum e bartender nas horas vagas. Derek sabia que algo estava suspeito.
Ele esperava mais ou menos isso, mas as fileiras dele são bem altas. Eventualmente, a garota de antes também sai da carruagem. Ela tira a capa e solta o cabelo, apresentando-se como Isalyn Eleanor Duplain. Ela quer nomeá-lo como tutor de magia para sua irmã mais nova, Diela. Derek fica surpreso. Ele, um tutor de magia para uma dama nobre. Ao mesmo tempo que isso acontece, um dos filhos de Duplan irrompe pela porta do escritório de seu pai, dizendo a ele e a Valerian, seu irmão, para olharem aquilo. Seu pai pergunta a Reg o que ele está fazendo e que ele deveria se portar com dignidade. Reg grita, observando que quem precisa agir com dignidade não é ele, mas Diela. Ela foi longe demais e agora está até agredindo as pessoas que ele contratou para ela. O que isso diz sobre ele? Valerian manda ele abaixar a voz. Ele e o pai estavam no meio de uma conversa. Reg recusa, pois mais de 10 servos pediram demissão no mês passado, sem mencionar as centenas de objetos que ela quebra sempre que lhe apetece. Por quanto tempo eles vão continuar ignorando aquele malandro? Valerian se levanta e grita com ele, observando que já chega e que ele deveria ir embora. Reg se recusa mais uma vez, mesmo que Diela seja uma pirralha inútil. Eles não têm Isolyn? Ele acha que é hora de deixar Diela ir. O pai dele abaixa os óculos e diz que isso não cabe a ele decidir, mas Reg se recusa a deixar isso pra lá. Ele pediu ao grande mordomo para investigar um mosteiro. Dizem que as instalações são boas, muitas crianças de nobres vão e vêm. Então, em vez de viver sendo tratada como um fardo, não seria melhor para Diela dedicar-se à vontade de Deus? Enquanto ele continua falando, seu pai subitamente agarra sua cabeça e a bate violentamente contra a mesa. Ele acredita que se fez entender que essa não é uma decisão dele, e isso é final. Reg não ousa olhar o pai nos olhos, mas diz-lhe que quando chegar a hora, e ela chegará, ele terá de decidir. Enquanto Derek caminha pelos corredores com Isilene, que pergunta se ele já ouviu falar da sua irmã mais nova, Dila. Derek observa que a viu no registro familiar, mas é só isso. Isilene era esperada. Como tal, ela provavelmente não é muito conhecida pelo público. Enquanto caminham, eles encontram Reg e Valerian, que, ao verem Isilene, comentam que faz tempo e perguntam como Ebelstein a está tratando. Ela explica que, graças a ele, tem vivido confortavelmente ali. Ele entende, mas como Craig está um pouco magoado, eles se encontrarão mais tarde. Derek imediatamente os avalia, vendo seus rostos severos e a empregada que está chorando. Eles finalmente chegam ao escritório do pai, que também fica aliviado ao saber que sua filha está bem. Isilene explica que este é o tutor mágico que ela trouxe de Ebelstein. Ele disse que cuidaria de Diela. O pai entende, e vendo-o desinteressado, Isilene nota que ele está ocupado, então eles se despedirão. Antes disso, porém, o pai diz que quer conversar com Derek apenas ele. Enquanto continua a escrever, ele observa que ele é bem jovem, 16. Derek confirma isso, e o pai pergunta se ele consegue lidar com magia até certo ponto. Derek mente e diz que pode usar um pouco de magia de uma estrela, fazendo o pai rir um pouco, pois ele não tem motivo para mentir na frente dele. A humildade nem sempre é vista como uma virtude. Derek olha para ele, o Grão-Duque de Duplan. Ele supõe que a humildade não funcionará com um mago de 5 estrelas. Ele pede desculpas por parecer desrespeitoso, mas Duplan diz que tudo bem. Ele sabe por que se porta dessa maneira. Ser talentoso demais pode acabar fazendo mais mal do que bem. A julgar pela idade e pelo traje, ele não parece alguém adequado para ser um tutor de magia. Derek admite que é um mercenário, mas Duplan observa que Isalyn o escolheu, então ele não vai investigar mais a fundo e lhe concederá entrada no anexo da residência onde Diela mora. Ele pode ir agora. Uma criada o guiará até lá antes de sair. Derek quer perguntar uma coisa. O que Duplan permite? Ele é um mercenário. Se ele aceita um trabalho, é seu dever levá-lo até o fim para que Diela possa aprender magia e entrar na alta sociedade como uma criada adequada. Isilene o contratou. Duplan pergunta por quê. Ele está dizendo o óbvio, mas é porque Derek tem um pedido sincero a lhe fazer, ao qual o Duque escuta. Dentro do quarto de Diela, ela atira um prato em uma das criadas, que pede desculpas repetidamente. Mas Diela pergunta se o pedido de desculpas dela mudará alguma coisa. Dado o status dela, ela deveria sumir da vista dela neste exato momento. E se ela aparecer mais uma vez, aquele prato vai acabar na cara dela. Enquanto Jaden toma chá com Isilene, ele pergunta por que ela escolheu Derek. Tutores de magia deveriam ter se alinhado diante deles. Além disso, um plebeu terá dificuldade em trabalhar como tutor de magia para um nobre. Isilene explica que tentou quase todos os mestres de magia famosos em todo o continente. No final, todos desistiram. Então ela optou por aqueles que podem usar magia, mas estão em circunstâncias desesperadoras. Embora Derek tenha o histórico de um mercenário, ele parecia saber um pouco sobre como os nobres biológicos se comportam em sua cultura. Jaden explica que seu mestre era um nobre caído que costumava ser bem-sucedido. Ele provavelmente aprendeu muito disso com ela. Isilene achou que ele era refinado e gentil apesar de ser um mercenário. Ela pensou que se fosse ele, talvez conseguisse conter Diela e guiá-la. Jaden diz a ela que ela precisa aprender a enxergar melhor as pessoas, pois Derek é um mago que cresceu nas ruas e trabalhou como mercenário antes mesmo de atingir a maioridade.
Shiri Lee acha que alguém das ruas pode sobreviver apenas com refinamento e gentileza? Para uma criança como essa sobreviver, ele precisa de mais do que isso. Ele bate na porta de Diela e, ao não obter resposta, simplesmente a abre e se apresenta. Diela manda que ele se aproxime, e enquanto ele o faz, com um sorriso malicioso, ela joga um monte de água de esgoto na cara dele. Que horrível. Ela pensou que algum rato de esgoto tivesse entrado. Provavelmente é o mercenário que o grande mordomo mencionou, ou talvez não. Olhando pra ele, ele realmente parece um rato de esgoto. Ela sobe na cadeira e joga o resto da água suja nele, o que ela supõe que o lembra de sua cidade natal, certo? Encharcado com água de esgoto assim, ela eventualmente fica sem água e observa que é uma pena que ela não lhe deu um banho adequado. Mas Derek não reage de forma alguma, o que a deixa furiosa, e ela o chuta pra baixo. Ela tira o sapato enquanto ele fede e senta, dizendo-lhe para saber o seu lugar. Alguém como ele, das ruas sujas, não é digno de ensiná-la. Enquanto ele olha pela janela, Duplan pensa no que discutiu com Derek, que disse que o fato de ele estar ali significa que o problema de Diela não pode ser resolvido com facilidade. Ele queria perguntar a ele, que ama Diela mais do que tudo, quanta autoridade ele estava disposto a conceder a ele quando se tratasse de ensiná-la. Bem, ele lhe deu autoridade suficiente para dar um tapa no rosto dela, o que naturalmente choca Diela. Mas Derek diz a ela para se levantar, pois ele ainda não terminou. Há 3 anos, enquanto Derek passeava de carruagem com Katia, ele perguntou o que ela faria se tivesse que ensinar um aluno teimoso que não apreciava a gentileza. Ela disse que tentaria entendê-los, abraçá-los e acolhê-los. Derek acreditava que isso era um pouco idealista, mas Katia lhe disse que a essência do ensino é guiar um aluno em uma direção melhor. Se ele não consegue se comunicar através da compreensão e aceitação, então eles terão um ponto de partida diferente, e esse é o medo. Derek dá sua primeira ordem a Diela para tratar os outros com consideração e respeito, e diz a ela para se levantar novamente. Ela o faz, mas imediatamente lhe dá um tapa, perguntando como ele ousa bater nela. Derek faz isso novamente e observa que não dirá a mesma coisa 2 vezes. Quando ela lidar com os outros, o fará com consideração e respeito. Vendo isso, Diela grita pelo grande mordomo, dizendo a ele que aquela plebeia ousou colocar as mãos nela. Ele imediatamente entra correndo e se coloca entre eles, perguntando o que ele está fazendo naquele momento. Como ele ousa tocar em um nobre. Quando o Grão-Duque descobrir que ele foi cozido para silenciá-lo, Derek saca um pergaminho e explica que sua graça lhe concedeu autoridade total sobre toda a sua educação e para empregar qualquer método que ele escolher. O mordomo lê e não pode negar a validade do documento. Naquela noite, ao saber do que aconteceu, Valerian corre pelo salão e entra no quarto de Derek, onde ele está lendo. Ele agarra Derek imediatamente e pergunta como ele ousa bater em Diela, mas Reg o impede e diz para ele apenas conversar. Derek explica que suas ações foram permitidas pelo Duque. Ele não precisa dar satisfações a eles. Reg pede para ele se acalmar novamente. Ele é um convidado que Iselin trouxe. Se eles agirem assim, em que posição eles a colocarão? E o pai deles permitiu isso também. Valerian se acalma e diz a Derek para ir com ele, e também diz a Reg para não interferir e cuidar de suas próprias coisas. Reg dá um tapinha no ombro de Derek e observa que Diela realmente precisa de uma surra antes de cair em si, então ele não deveria se preocupar. Nem mesmo Valerian irá longe demais. Ele acena com a cabeça e vai com ele. Reg se pergunta por que ele a está protegendo tão veementemente. Valerian leva Derek para o quarto que costumava ser de Diela quando ela ficava na casa principal. Ficou nesse estado desde então. Ela costumava adorar desenhar. Sempre que pedia para ele olhar seus desenhos, o rosto dela ficava vermelho. Mas ela nunca terminava um desenho. Na maioria das vezes, ela deixava um espaço em branco e desenhava apenas as partes que gostava. Ele também se desculpa por ficar tão emocionado. Derek diz que está tudo bem, mas por que ele o trouxe para essa sala? Valerian só queria mostrar a ele que Diela não era uma criança que merecesse ser desprezada ou espancada, mas em algum momento ela começou a obcecar com linhagem e no final foi expulsa da casa principal e trancada no anexo. Ele nem consegue adivinhar o que a transformou nisso. Eles precisam impedi-la de ser enviada para o mosteiro. Se ela aprender mesmo que seja magia de uma estrela, ele conseguirá persuadir o pai de alguma forma. Ele está implorando para que salve Diela, pois ele pode ser a última esperança dela. Derek diz a ele para esperar. Ela não desistiu completamente da magia. A julgar por todas as anotações nas margens destes livros, e aqueles livros ao lado dele são todos livros de teoria da escola de regulamento, certo? Valerian confirma isso porque os nobres aprendem na escola de regulamentos. Olhando para tudo isso, Derek decidiu que tentará seriamente. Enquanto Diela dorme tranquilamente em sua cama, Derek subitamente joga um balde de água nela, perguntando se ela está realmente dormindo. Ela acorda e pergunta se ele perdeu o juízo, mas Derek apenas pega a mão dela e diz que eles precisam ir a algum lugar. Ela grita novamente, perguntando como ele ousa tocá-la e continua gritando enquanto ele a arrasta para longe da casa e perto da floresta, onde ele a joga no chão. Ela pergunta o que ele acha que isso mudará. Ele deveria acordar do seu sonho. Quem diabos é ele para ensiná-la? Derek fica surpreso. Ela nem escuta. Mas ela quer saber de algo. Honestamente, ele nunca teve a intenção de ensinar magia a ela. Ele apenas gosta de espancar nobres arrogantes.
Ela pergunta o que ele acabou de dizer, mas Derek espera que ela concorde. Não há motivo para alguém de baixo escalão gostar de nobres. Essa bobagem de tutor foi toda uma grande desculpa para bater em uma nobre arrogante e altiva como ela. Ao desembainhar sua lâmina, ele pergunta se ela sabe quão belas são as nobres que não conheceram o verdadeiro sofrimento. Delia pergunta se ele acha que estará seguro depois de fazer algo assim, mas Derek não vê por que não. Ela iria ser enviada para um mosteiro em breve de qualquer forma. Quem acreditaria em algo que ela dissesse? E se algo grande acontecer, ele pode simplesmente pedir desculpas com a própria vida. A vida de um plebeu vale pelo menos isso. Ou ele poderia fugir. Provavelmente eles esqueceriam tudo isso em breve de qualquer maneira. Na verdade, ele estaria fazendo um favor a Duplan, livrando-o de sua maior dor de cabeça. Ela sente que vai morrer. Se ela for pega, morrerá. Ela começa a fugir. Se ela atravessar o campo em direção aos moradores, será pega. Então ela tem que se livrar dele na floresta, algo que ela deveria saber melhor do que ele. E então ela voltará para a residência. De repente, ela vê algo brilhando atrás dela, pois Derek formou uma bola de fogo gigantesca. Mas essa é a magia de 2 estrelas. Como ele sabe usá-la? Derek sorri e sua bola de fogo quase domina Delia, explodindo bem ao lado dela. Ele se desculpa, pois garantirá que não perderá da próxima vez. Ela continua correndo pela floresta, mas eventualmente tropeça em uma raiz, caindo diretamente sobre as mãos. Nesse momento, uma flecha mágica voa em direção ao seu rosto e ela tem apenas alguns segundos para se esquivar. Derek a elogia por sua rapidez. É difícil acreditar que essa seja a velocidade de alguém que ficou enclausurada todo esse tempo. Ela olha para trás para ele e continua fugindo, mas ele não quer desistir. Ela se pergunta por quanto tempo mais terá que continuar correndo. Será que ela ainda consegue escapar neste momento? Ao olhar para trás, ela o vê fazendo algo, mas ele está parado, então ela pode ter tempo suficiente para escapar. Derek observa que essa floresta é a mesma que ele viu nas pinturas. Deve ser onde ela anda correndo desde a infância. Sem sequer perceber, ela sentiu a mana nas vastas terras selvagens e a transferiu para a tela. É definitivamente isso. De repente, ela surge por trás, gritando enquanto tenta atingi-lo com uma pedra, mas ele simplesmente a arranca das mãos dela com um golpe. Ele admite que o espírito dela é adequado. Sabendo que seria difícil se livrar dele, ela decidiu atacar, o que não deve ter sido uma decisão fácil de tomar. Infelizmente, parece que ela não tem mais forças para correr. Como esperado. Ela tem alguma última palavra? Ela sorri. Ele realmente acha que ela vai pedir desculpas ou algo assim? Ao contrário dos plebeus, ela não se humilha, então ele já deveria acabar com ela. Derek está curioso, no entanto, porque ela está tão obcecada com linhagem. Ela pergunta o que restaria para ela se tivessem tirado essa grande linhagem dela. A resposta é magia. Sempre foi assim, mas ele não acha que ela tentou? Não importa o quanto ela se esforce, não importa o quão duro ela tente, nunca funciona. Magia ou pintura. Se ela for eliminada de tudo, ela mente. Se ela ficar para trás, o que lhe resta sem esse sangue correndo em suas veias? Quem é ela? Derek não diz nada e infunde sua lâmina com mana, tendo ouvido o suficiente de suas divagações. Este é o adeus. Ele abaixa a espada. É uma espada, mas de repente ela atinge outra coisa. Ela, que esperava ser atingida, abre os olhos e vê que criou uma parede de gelo ao seu redor. Isso é magia? Derek embainha sua lâmina e a parabeniza, pedindo desculpas também por sua grosseria. Pode não ser algo que se possa chamar verdadeiramente de magia, pois é apenas uma manifestação de mana, mas ela ainda assim o fez. Dominada pela emoção, ela começa a chorar, e Derek a deixa expressar seus sentimentos. Depois disso, enquanto a enfaixa, ele explica que ela pertence à escola da natureza. Ele ouviu dizer que a maioria dos nobres aprende a escola das regras, mas em sua essência, toda a escola é essencialmente a mesma. A mesma. No entanto, difere bastante no processo de compreendê-la e dominá-la. Ela é da escola da natureza, então tentar aprender magia por meios convencionais estava fadado a causar problemas. Ela não estava apenas tentando vestir roupas que não serviam, estava tentando se forçar a fazer algo impossível para o seu corpo. Ela pergunta como ele sabe que ela é da escola da natureza, e Derek explica que viu os desenhos que ela fez e pôde sentir a mana fluindo pela natureza, que ela colocou na tela. Magos nascidos com o temperamento da escola da natureza geralmente sentem a mana na natureza desde jovens. Depois de terminar de enfaixá-la, ele observa que ela poderá andar e também afirma que, mesmo que ela consiga manifestar mana, ainda tem um longo caminho a percorrer, e a partir de amanhã ele a ensinará como manifestá-la naturalmente. Ao se virar para levá-la para fora da floresta, ela o agradece, mas ele não se importa muito e diz que eles deveriam ir. Ao voltarem, eles conversam sobre as pinturas dela e quando a manhã chega, a primeira coisa que ela tenta é usar sua magia novamente. Mas ela falha, provando que é bem difícil. Ao sair do quarto, uma criada carregando água se assusta e um pouco da água acaba no vestido de ela. A empregada imediatamente se curva e implora perdão, mas ela diz a ela para apenas prestar atenção por onde anda e vai embora. A empregada fica confusa. Ela não vai bater nela?
Ela está saindo agora, e as outras criadas vêm em seu auxílio e ficam igualmente surpresas, o que as faz se perguntar o que aconteceu quando ela saiu ontem à noite. De repente, Derek é acordado por uma série de batidas na porta, pois Diela veio ao seu quarto, querendo ser ensinada a como lidar com a mana que ela manifestou. Ela tentou, mas não está funcionando. O mordomo está chocado por ela ter manifestado mana, mas Derek fecha a porta na frente dela e diz para ela voltar mais tarde. Ela imediatamente fica irritada e bate na porta dele, exigindo entrar. Mas Derek simplesmente volta para a cama e dorme, pois isso também faz parte do treinamento dela naquele dia. As criadas começam a conversar, observando que Diela não quebrou um único prato hoje e ela nem está batendo nas criadas como costumava fazer. Dizem os boatos que ela realmente manifestou magia. Reg, ouvindo isso ao passar, pergunta se o que disseram é verdade. Junto com Valerian, ele leva essa notícia ao pai deles e até o mordomo-chefe confirmou. Ele fica aliviado ao ouvir isso, mas Reg os adverte para não tirarem conclusões precipitadas só porque ela manifestou magia. Valerian observa que deveria estar elogiando-a em vez disso, em vez de ainda estar atrás dela, mas Red não esqueceu o que ela fez até agora. Como resultado, por menor que seja, isso não vai desconsiderar o envio dela para o convento. O pai dele se cala, guardando seus pensamentos para si enquanto pensa. Quando Derek entra no quarto dela, ele a vê emburrada, mas ela não está emburrada, está com raiva. Derek diz a ela que mesmo que ela haja de forma maldosa, nada mudará. Ela diz a ele que ela não é maldosa, ela está com raiva. Derek diz a ela que mesmo que ela faça beicinho, eles devem seguir a ordem primeiro. Ela o encara e diz que está apenas com raiva, mas vendo o rosto dele e lembrando do que aconteceu, ela decide deixar pra lá por enquanto. Derek senta-se e explica que só porque ela manifestou magia, não significa que ela possa sair por aí usando-a, senão ela voltará contra ela. Ele diz isso porque já passou por isso. O descanso é tão importante quanto o aprendizado. Ela descansou o suficiente, então agora é hora de estudar. Ela esperava que ele dissesse isso. Eis que chega o professor de magia sisudo que fica sentado numa cadeira o dia todo. Derek pergunta se deve ensiná-la de outra forma, pois tem muitas maneiras de o fazer. Ela senta-se e cede, não querendo repetir a noite passada. Derek está satisfeito e explica que hoje eles praticarão manifestação mágica. Assim que ela puder usar isso livremente, em breve será capaz de aprender magia de uma estrela. Esta escola selvagem não possui um sistema rígido, portanto é ideal para autoestudo. Ela busca muito mais liberdade do que qualquer escola. Se ele for honesto, esta escola na verdade combina bem com ela. Ela pergunta o que ele quer dizer, então Derek diz a ela que é exatamente o que parece. Sua natureza de espírito livre tem boa compatibilidade com esta escola, e além disso, ela nasceu com sangue do plano, que é transbordante de talento. Ela pergunta se ele está dizendo que ela é talentosa, e Derek confirma. Ela consegue conjurar uma parede de gelo no instante em que se manifesta. Então ela é certamente talentosa. Ela se pergunta se ela é algum tipo de gênio, e enquanto eles discutem os detalhes, Reg observa de longe, claramente irritado com esse desenvolvimento. No dia seguinte, ela entra no quarto dele com força, observando que ela consegue fazer manifestação mágica, mas não acerta a direção. No dia seguinte, ela o imbui com frio, mas algo está errado. No dia seguinte, ela diz que pode sentir magia, mas é uma sensação estranha. No dia seguinte, ela o encontra longe, o que a desagrada, pois ela disse a ele para ficar no anexo. Ele acha que o pai o deixou com aqueles livros de feitiços para que ele ficasse de folga. Derek confirma que são apenas para isso e ela o agarra, observando que conseguiu fazer a magia fluir como ele disse. No dia seguinte, Valerian chama por Derek, pois esperava que eles tivessem uma conversa. Ele pergunta como ela tem passado ultimamente e Derek confirma que houve progresso, mas aprender magia de uma estrela provavelmente levará muito mais tempo. Valerian entende e explica que sua mãe, que foi a um evento social, provavelmente retornará na próxima semana. Ele o avisará que a mulher não é alguém que ele possa subestimar. As pessoas neste domínio são boas, mas nobres, por natureza. Não gostam que plebeus ocupem posições tão elevadas. Derrick levará isso em consideração, mas é por isso que ele o chamou? Valerian diz que isso não é tudo e se levanta. Ele é o próximo chefe desta casa, e isso significa que ele tem uma posição onde precisa abraçar e incluir todos os membros da casa. Para fazer isso, ele deve ser sincero com todos eles. Mas isso é difícil porque o coração de uma pessoa pode ser profundo. Seria bom se os pensamentos e valores de todos fossem os mesmos, mas isso simplesmente não é a realidade. Derek pergunta o que ele está tentando dizer e, muito longo, não li. Valerian fica triste que ela não vai brincar com ele, deixando Derek completamente impassível. Valerian explica que ainda se lembra de como ela costumava recebê-lo com um sorriso quando eram pequenos. Onde se encontraria outro anjo no mundo como ela? Então não há alguma forma de conquistar o favor dela? Derek se pergunta por que lhe fazem essa pergunta, mas Valerian observa que ela o segue por toda parte, provavelmente até agora. Ele também deveria olhar para isso. Ele aprendeu a fazer bonecas com as criadas. Não parece exatamente com ela?
Ele consegue sentir o amor de um irmão mais velho? Derek pergunta se ele está tentando lançar uma maldição em alguém, fazendo Valerian chorar ainda mais. De fato, alguns dias depois, a mãe de Valerian aparece, observando que ouviu muito sobre ele, que finalmente encontraram um professor capaz. Ela se apresenta como Muriela Dibble do Plain. Se não for um incômodo, ela gostaria de lhe enviar um presente generoso de piada. Derek imediatamente lhe diz que não é afiliado a nenhuma casa, o que significa que ele é um plebeu. Completamente chocante, Miriela. Uma semana antes, quando a Salin saiu, ela conversou com Derek, feliz por terem trazido ele para a residência. Ela teria gostado de ficar ao lado de Diela também, já que ela é sua irmã mais velha, mas ela tem muita coisa para cuidar de volta em Ebelstein. Derek compreendeu e Jaden notou que ele deveria ser mais animado ao responder a nobres. Mas de qualquer forma, ele deveria encerrar as coisas ali rapidamente e voltar, senão Pilin ficaria brava se descobrisse. Enquanto a carruagem se afastava, Azelina esqueceu completamente que sua mãe voltaria na semana seguinte e esqueceu de avisá-lo. Jaden pergunta se isso é realmente algo que mereça um aviso prévio, e Iseline não consegue responder, mas ela é um pouco tradicional. Ela imediatamente invade o escritório de Duplan e exige saber como ele ousa colocar um plebeu como professor. Ele diz para ela parar de gritar, pois ele ainda não ficou surdo, mas pode ser que fique. Agora ela acredita que esse não é o problema. Estão falando de Diela, a amada caçula deles. Duplan suspira, tira os óculos e explica que ele também não gosta disso, mas que todo professor com boa linhagem acabou desistindo dela. Miriela não se importa. Como ele poderia colher um mercenário de todas as coisas? Duplin explica que encontrar um professor de magia não é fácil, e Derek foi recomendado pela própria Azalin. Muriela acredita que deve haver um padrão. Eles têm um irmão mais novo dele, o Flam, certo? Ele disse que estava ocupado da última vez, mas agora é diferente. A Diela acabou de manifestar magia. Então, se ele vier e a ensinar, Duplan a interrompe. Ela espera que ele pegue a pessoa que gerencia o território e a transforme em professora. Ela acha que administrar Ebelstein é um trabalho fácil. Miriela pergunta sobre o círculo social de Ebelstein. Ele acha que o círculo social é aleatório, é uma zona de guerra. Na verdade, socialmente, um professor importa mais do que qualquer coisa. Se correr a notícia de que uma plebeia sem nome de família a está ensinando, ela será motivo de chacota. De repente, Valerian também chega e diz a ela para se acalmar. Certamente ela não veio aqui só para brigar com o pai, certo? Miriela diz a ele para dar um passo para o lado. Isso não é algo que ela possa deixar passar. De repente, Red fala, observando que a questão é se o mago plebeu tem a capacidade de ser o professor dela. Certo? Um plebeu se tornar professor de um nobre não é normal? De forma alguma. Naturalmente, se esse plebeu realmente tiver as qualificações, provavelmente não será um grande problema. É por isso que ele quer testar as qualidades desse homem. Se ele o derrotar em um duelo mágico, Duplan o cala. Ele é o verdadeiro mago. Reggie sabe que está subestimando-o com aquele olhar e pergunta sobre testar Diela. Se Derek é um professor tão excelente quanto ele pensa, a Diela que recebeu sua instrução também deve ter bons resultados. Ele lutará pessoalmente com ela e verificará os resultados. Duplan não diz nada, já cansado dessas conversas. Mas enquanto Reg sai, Valerian segue, exigindo saber o que diabos ele está pensando. Reg se vira para ele e pergunta se ele realmente acredita que Diela teve uma mudança completa de coração do nada, ou ela se esqueceu de quem é. Valerian não se importa, ela é sua irmã, seu sangue. Eles precisam mantê-la perto e protegê-la. Red ri. É esse sangue que está derrubando a casa deles. Como se tudo o que ela fez até agora já não fosse ruim o suficiente. Se ela estrear na alta sociedade assim, será o fim. Valerian pergunta se é isso. É realmente como ele se sente. Mas Red se afasta. Ela foi a primeira a cruzar a linha. O melhor para ela é ser trancada naquele anexo. Ele parece determinado a não deixá-la prosperar tão cedo. Diela invade o quarto de Derek, que pergunta o que é tão cedo pela manhã. Então Diela joga um pergaminho em cima do seu livro e observa que se ela perder essa disputa, ele será demitido. Derek já ouviu falar disso. Reg é um mago de uma estrela, e um experiente por sinal, então provavelmente será difícil vencer. Diela pergunta se é tudo o que ele tem a dizer. Derek explica que ele é um mercenário, faz o trabalho para o qual foi contratado e recebe o pagamento que vem com ele. E ele já recebeu mais do que o suficiente. Diela pergunta se ele realmente quis dizer isso, e uma semana depois, todos, incluindo Duplan, se reúnem na arena da família. Derek se curva para eles, permitindo que Duplan veja que ele não está nada nervoso. Ele é tão confiante assim? Se ele tem essa audácia em uma situação como essa, talvez ele não seja alguém que eles devam dispensar. No entanto, enquanto Red caminha para o palco, ele pensa que isso não é um simples treino. Ele usará isso para destruir Diela completamente e garantir que ela se arrependa do que fez por toda a vida. Diela faz o mesmo, mas parece não demonstrar nenhuma emoção. Quando ela trouxe essa notícia a Derek, ele disse que o crescimento mágico dela já estava nos trilhos. Ela provavelmente percebeu também, ela não pode usar magia de uma estrela imediatamente, mas não vai demorar muito. Isso é por causa do sangue dela. Diela pergunta por que ele está dizendo isso de repente, mas Derek já disse antes, a escola da natureza é uma escola que é mais focada. Sem estudo próprio. Ela ainda perguntou por que ele estava dizendo isso agora, mas Derek não respondeu. Diela cedeu.
Ela sabia que não era a senhora Luna, mas mesmo assim quer continuar aprendendo magia com ele. Ela não quer mais ninguém. Derek permaneceu em silêncio por um momento e a avisou com antecedência. Ele não conhece a etiqueta ou as regras para nobres durante os duelos de magia. Ele nunca participou de uma, mas pode ensiná-la a vencer essa luta se ela quiser. Diela, tendo sofrido o ridículo e o desprezo de todos que já conheceu e que pensavam que sua casa estava ultrapassada por causa dela, concorda imediatamente que queria vencer. Diela não veio aqui como irmã de Red, muito menos como a mais nova da casa do Plane. Ela está ali apenas como aluna de Derek e como maga. Enquanto os dois se encaram, o mordomo pigarreia. Eles aplicarão as regras de combate dos magos de alta patente de Ebelstein. Qualquer lado que ativar o círculo mágico protetor do General Pelion, primeiro será declarado o perdedor. Com isso, eles podem começar. O círculo mágico protetor do General Pelion é um acessório que se ativa pouco antes do usuário sofrer dano grave, anulando seu feitiço. Então é assim que os nobres lutam, hein? Usam acessórios caros. Deve ser bom ser rico. Eles podem basicamente brincar com dinheiro, a duração é de 10 minutos, e parece que Red planeja terminar essa luta antes disso. Ele imediatamente começa entoando um feitiço poderoso, sentindo um pouco de pena dela, mas é melhor para ela estar no anexo. Ele solta um poderoso corte de vento e Diela não se move a princípio, mas de repente sai do caminho. Reg fica furioso e usa sua magia para invocar mais 2 ataques. Derek pensa que ela consegue lidar com um ataque estelar com facilidade, mas parece que ela é uma completa iniciante em combate. Como ela está forçando a trajetória para fazê-la acertar, ela vai gastar muita mana. Diela usa sua muralha de gelo para bloquear os próximos ataques, mas Reg se pergunta quanto tempo esse truque dela vai durar. Isso não é nada além de um golpe de sorte que ele superará com pura força de vontade. Vendo seus golpes, Diela se lembra das palavras de Derek. Mercenários lutam de forma diferente de nobres. Eles não tratam a justiça como virtude, eles focam apenas na vitória. Está longe de ser um duelo típico entre nobres. Mesmo que ela ganhe, será criticada de qualquer forma. Ela ainda pode criar um final em que saia por cima. Ela está bem com isso, Diela concordou imediatamente e agora está decidida a vencer. À medida que os golpes de vento chegam, ela continua a desviá-los. Entre os mercenários, há pessoas que vencem mesmo quando há uma diferença de força. Essas pessoas geralmente não duelam, mas lutam de verdade. Reg redireciona seu golpe, mas erra novamente. Por lutar, Derek quis dizer que eles controlam o campo de batalha utilizando o terreno e os arredores. Eles usam literalmente todos os métodos possíveis para alcançar a vitória. Eles devem até aproveitar o curtíssimo período em que seu inimigo baixa a guarda. Diela bloqueia outro ataque e Reg pensa que acabou quando uma explosão cai atrás dela. Derek não reage, mas Miriela grita, mandando o mordomo acabar com o duelo imediatamente. Duplain manda que ela se cale e sente-se, pois ainda não acabou. Miriela observa que ele também viu. Ela foi atingida por aquele ataque. Duplain diz a ela que ela está errada, ele está observando Derek, e ele nem sequer piscou. Talvez ele esperasse que ela crescesse tanto. Reg caminha pela poeira que criou, sabendo que o ataque deveria ter acertado. Para onde ela foi? De repente, ele sente algo vindo de baixo, e de fato surge um golpe que quase o atinge. Reg olha para o mordomo pensando que isso deve contar como uma derrota, já que ela saiu da plataforma. Mas ele apenas balança a cabeça, significando que ela ainda está tecnicamente lá dentro. Provavelmente, eles nunca sequer consideraram um truque mesquinho como este a ser usado em um duelo nobre. De repente, outro golpe aparece. Então outra, depois outra. Ray não consegue vê-la. Acertar um ataque nela será difícil. Agora, por outro lado, tudo o que ela precisa fazer é desferir um golpe nele. Não é assim que um nobre luta. Ele a vê através das brechas que ela abriu. E aquele olhar de fogo nos olhos dela. Ele já o tinha visto em outro lugar antes. É o mesmo olhar que Derek tinha quando Valerian o agarrou pela gola. Ele sabia que Diela não poderia ter inventado isso sozinha. Tudo isso era um plano daquele desgraçado. É hora de ele levar isso a sério. Ele tira o manto, pois vai entrar no jogo desse pequeno plano deles. Enquanto Reg tira o manto, Miriela não consegue acreditar que Diela foi para debaixo da plataforma, sob toda aquela poeira e mais. Ela perguntou a Duplain o que ele está fazendo. Ele deveria parar a luta imediatamente. Ele se recusa, pois nenhuma regra foi quebrada. Então eles deveriam assistir só um pouco mais, ele diz, pensando que isso acabou de ficar interessante. Diela senta-se e, com sua concentração, começa a ver lentamente o fluxo de mana. Usando isso. Assim que Reg está prestes a lançar Gain, ela dispara outro pilar de gelo em direção a ele, forçando-o a se esquivar. Ele está claramente irritado, pois ela está indo em direção aos seus pés quando ele começa os encantamentos. Certamente ele não pode cair assim. Ele olha ao redor, tentando encontrar algo com que trabalhar, e de repente seus olhos se fixam no pilar que sustenta a bandeira de sua família. Diela percebe que o fluxo de mana parou, o que significa que ele está tramando algo. Seja o que for que ele faça, da próxima vez que ele começar outro encantamento, ela o pegará com certeza. O mordomo fica um pouco preocupado ao ver o jovem mestre subir no pilar que ele estava olhando.
Dessa distância, Diela não deveria ser capaz de reagir à sua mana, mas tentar lançar feitiços daqui é no mínimo um desafio. Há, no entanto, uma outra maneira. Ele começa a liberar muita mana de sua mão com o objetivo de destruir toda a plataforma. De repente, ele dispara essa flecha de mana bem na ponta do pilar, fazendo-o se estilhaçar em 1000 pedaços. Eventualmente, ele racha o suficiente para quebrar também. E enquanto Red cai com ele salta, deixando o pilar cair violentamente sobre toda a arena. Miriela grita para o filho, temendo que ele possa ter se machucado. Mas à medida que a poeira abaixa, ele parece estar bem. Seus olhos levam um momento para se ajustar, pois seu corpo ainda está abalado pelo que fez. Mas eventualmente ele avista uma figura à distância e dispara outra flecha diretamente contra ela. Diela vê a flecha chegando e tenta dissipá-la, mas não tem alcance suficiente, então é forçada a se esquivar e continuar correndo. Reg sabe muito bem que tem a vantagem a curta distância, então com apenas uma flecha mágica, ele pode acabar com isso. Assim que ele pensa isso, Diela invade de repente com um chute poderoso no peito dele, fazendo o orgulhoso Red cair de joelhos e agarrar o peito enquanto ele aperta. Diela ainda não terminou, pois pega um punhado de areia e joga nos olhos dele antes de sair do chão e subir para a arena. Reg esfrega os olhos, incrivelmente irritado. Tudo esse pontapé e arremesso de areia. Ela está fazendo tudo o que pode porque não tem mais mana. Ela está fazendo tudo isso apenas para vencer. Mesmo sabendo que é impossível, ele admite para si mesmo que este duelo foi uma luta para provar o seu valor. Assim como o irmão dela, ele fará o seu melhor para não a envergonhar. Ele também sai do chão, e Diela está preparada para ele, mesmo que esteja sangrando no momento. Ela pensa no que Derek a mandou pensar, magia, como pinceladas em uma pintura. Mana é a tinta que ela está usando, e o lançamento de feitiços é seu pincel confiável. Ela só precisa coletar a tinta flutuante com seu pincel para criar uma imagem completa. É isso que a magia pode ser para ela. Diela ficou maravilhada e observou com curiosidade. E agora, tendo compreendido o que ele quis dizer, ela começa a brilhar enquanto a mana a permeia. A mana é a tinta, e os feitiços são o pincel. Ela finalmente sente a mana na ponta dos dedos, então a usa para desenhar uma lança junto com outros fragmentos de gelo. O mordomo está espantado, e Miriela está chocada, pois Diela, de alguma forma, usou magia de uma estrela. Reg também reconhece isso, pois são lanças de gelo que ela está usando. Ela se complicou agora, porém. Como ela pode fazer algo assim e se manter orgulhosa, ele não precisa mais se conter. Mesmo assim, isso não mudará o resultado desta partida. Ele invoca um monte de flechas ao seu lado, pensando que ainda está à frente. Mesmo em magia de uma estrela, ele a atingirá antes que ela o atinja. E com isso ele vencerá. Diela de repente lança aquela lança em direção a ele e Red também dispara uma saraivada de flechas em direção a ela. Os dois ataques se conectam, criando uma grande explosão de mana e chocando todos ali presentes. À medida que a poeira baixa, apenas algumas coisas podem ser vistas. A barreira de proteção de alguém foi ativada e ambos os combatentes estão bem cansados, enquanto Derek observa sem muita emoção para demonstrar. Há um ano, quando a primavera estava em pleno andamento, Duplan passeava pela propriedade. O mordomo o informou sobre uma carta que havia chegado a respeito da próxima reunião social que estava para acontecer. No entanto, ele se deparou com o quarto de Diela e a viu sentada sozinha em uma cadeira. Sua expressão era triste para uma mera criança. Ai, ele não podia fazer nada, pois mesmo que a tirasse desse estado, ela provavelmente voltaria. O resultado dos ataques era visível agora. Foi a barreira de Diela que ativou, deixando-a sem fôlego. Sua lança errou por poucos centímetros, até Red reconheceu que foi por muito pouco. Derek não reage muito, ele apenas baixa a cabeça e percebe que perderam. De repente, Diela libera todas as suas emoções reprimidas e começa a chorar. Duplan, ainda observando a bruxa ao seu lado, exige saber o que ele estava pensando. Algo tão sujo e vulgar nunca deveria ser considerado uma disputa mágica. Era um insulto à própria magia. Duplan a sufoca completamente enquanto observa a filha chorar, e de repente lembra-se de quando participou da guerra. Ele se apresenta ao rei, observando que é uma honra servir. O rei já tinha ouvido falar muito dele por meio de seu pai. Ele certamente tinha seus olhos. Um deles está cheio de ambição agora. Ele também vê aquele olhar nos olhos marejados de Diela. Pelo menos a expressão dela melhorou muito. As criadas que antes a temiam agora correm preocupadas com o bem-estar dela. Uma delas diz que ela precisa de tratamento imediatamente, mas ela recusa. Ela caminha lentamente até Red, que não consegue olhá-la nos olhos enquanto diz que ela fez um bom trabalho. Ela abaixa a cabeça uma vez e se afasta. Uma das criadas diz que a acompanhará até seus aposentos. Mas mais uma vez, Diela os ignora e vai direto para Derek. O lábio inferior dela começa a tremer enquanto lágrimas escorrem pelo rosto. Mais uma vez, ela agarra a barra da saia enquanto diz que perdeu e que sente muito por isso. Derek olha para ela por um momento e se levanta, observando que está tudo bem. É totalmente aceitável perder, afinal faz parte da vida. No entanto, ela deve usar essa frustração para subir mais alto e se tornar ainda mais forte do que antes. Ouvindo isso, Diela começa a seguir a trilha novamente. A criada não está fazendo nada, mas ainda se sente triste por ela.
Miriela chega imediatamente e agarra de ela, observando que não consegue acreditar que ela passou por toda aquela luta. Ela deve ter tido um momento tão difícil, no entanto agora está tudo bem. Ela deveria ir rapidamente e ser tratada. Diela concorda e Miriela observa enquanto ela enxuga as lágrimas. Depois disso, ela imediatamente se dirige ao desconhecido Derek e começa a gritar. Ela o chama de bastardo vulgar, ele sequer entende o que fez, e daí se você a ensinou magia de uma estrela. Ele acha que é impressionante por causa disso, ela o tapa, depois agarra seu manto e se aproxima. Ele não lhe ensinou nada além de truques baratos e sujos, manchando sua pureza e nobreza com imundície. Ela o agride novamente e continua gritando, observando que existe um mundo que lixo insignificante como ele nem sequer sabe que existe. Algo com valor que vale a pena proteger, até mesmo o lixo como ele deveria ter essa dignidade. Ela vê Duplan se aproximando e agora nota que ele também viu, certo? Aquela não foi uma lança mágica. Ele estava ensinando coisas terríveis pra Diela. Como ela vai crescer agora com esse lixo na cabeça? De repente, Duplin dá um tapa nela e pergunta se ela realmente não percebe quem está se comportando de forma mais vulgar agora. Ela não entende porque essa pessoa é apenas um mero plebeu. Duplan concorda. Ele é um plebeu sim, mas ele é o professor da filha deles. Que pai neste mundo inteiro os trata assim, o professor do seu filho. Ele pede desculpas a Derek, observando que ele deveria perdoá-la. Cada um tem seu jeito de amar o filho. Derek não diz nada e depois observa que está tudo bem. Duplan se vira e observa que eles têm algo a discutir separadamente em seu escritório. Enquanto ela os observa partir, os olhos de Muriela se enchem de ódio, provando que um tapa teria sido muito mais eficiente. Enquanto Duplan começa a escrever, como de costume, ele diz a Derek que criou Diela de forma incrível. Como mestre dessa propriedade, ele deveria conceder-lhe uma recompensa apropriada, certo? O reino mais alto permitido a um plebeu é 3 estrelas. Então ele quer isso. Derek fica surpreso, mas ele acertou em cheio. Ele o conhece bem, parece até melhor do que conhece a si mesmo, fazendo um esforço especialmente adaptado para ele. Este é um mago 5 estrelas, um grão-duque da nação, então quando ele oferece uma oportunidade como esta, ela deve ser aproveitada. Ele concorda, pois realmente a deseja. Duplan observa que sua conquista em ensinar magia de uma estrela para Diela não é algo a ser desprezado, mas na alta sociedade de Ebelstein, esse nível de realização não é suficiente para sobreviver. Derek observa que há muitas pessoas nesta propriedade que podem orientar Diela. Agora que ela pegou o jeito, ela vai prosperar muito mais do que antes. Duplan diz a ele que sua filha não precisa de um instrutor, mas precisa de um professor. Ele pousa a caneta por um tempo e anota que ele, como plebeu, abriga uma ambição tão grande, mas nem sequer lhe é permitido sonhar com ela. Derek acha que eles não falaram muito, não é? Duplan continua perguntando se ele sabe o quão insultante isso deve ser para aqueles nobres altivos. No entanto, ele está disposto a ignorar porque do que ele conquistou. Derek pensa que mesmo sem que eles conversem, ele sabe que está olhando além de 3 estrelas ou até mesmo 4 estrelas. É isso que o torna um indivíduo tão assustador. Um indivíduo e, portanto, ainda mais um alvo para alguns. Duplan observa que se ele realmente abraçou essa intenção, não pode permanecer neste lugar por muito tempo. Ele provavelmente já está preparado para partir, não é mesmo? Derek confirma isso, e Duplan não quer ignorar suas ambições. Mas mesmo assim ele precisa ensinar Diela por mais um tempo. É por isso que ele quer lhe dar o mais alto reino permitido a um plebeu, o reino da magia de 3 estrelas. Com isso, Derek ganha acesso a uma biblioteca, e apenas pegando um livro de magia aleatório e lendo-o um pouco, ele acha incrível. Algumas pessoas passam a vida inteira tentando obter um único livro de feitiços de 2 estrelas, e ainda assim, todos estes são livros de feitiços de 3 estrelas em um só lugar. Com isso, há motivo suficiente para ele permanecer nesta propriedade por mais um tempo. Mas ele sabe que se Pelene descobrir, ela certamente fará um escândalo. 3 dias se passam e Diela parece ter se recuperado, notando que ela agora é uma maga de uma estrela. Agora Derek observa que ela usou magia de uma estrela apenas uma vez. Então sim, ela pode ser chamada de maga de uma estrela, embora por pouco. Diela fica confusa. É isso, seu aprendiz progrediu e ele não está nada feliz. Derek observa que não é um feito que ele tenha ouvido falar pessoalmente. Então não realmente, Diela suspira, dizendo que ele realmente não é fácil de trabalhar, e Derek observa que parece que ela se recuperou nos últimos 3 dias. Ele se lembra vividamente de chorar copiosamente naquela época, e certo, Diela senta-se claramente envergonhada e observa que ninguém estava chorando, foi apenas que poeira entrou em seus olhos. É isso, ela também faz bico um pouco, observando que deveriam ter avisado a ela mais cedo que ele não seria expulso. Derek acha que já chega de conversa. Eles deveriam começar a lição de hoje. Ela está crescendo rápido, então logo aprenderá os outros feitiços de uma estrela também. Ouvindo um pouco de elogio, Diela imediatamente se vira para ele e pede para repetir o que ele acabou de dizer. Derek não quer, mas explica que o crescimento dela é incomum para poder usar magia de uma estrela. Não muito tempo depois da manifestação de sua magia, Diela se sente orgulhosa. Ela disse a ele anteriormente que é o tipo de pessoa que faz o que diz que vai fazer.
Então, com o que eles começam? Flecha mágica, já que parecia bastante conveniente de conjurar, ou lâmina de vento, aquela que Reggie usava, pois parecia muito bonita. Talvez aquela lança de gelo também, já que pareceu incrível. Se ela praticar um pouco mais, conseguirá acertar qualquer alvo. Derek desfaz todos os sonhos de dragão dela ao notar que, na verdade, ela estará praticando manifestação de magia. Ela pergunta por que eles não estão aprendendo o feitiço de uma estrela agora. Derek observa que há muitas razões para isso, mas no final, o que mais importa são os fundamentos. Se ele fosse colocar de forma simples, tudo se resume a mana. Ela cede e diz que eles deveriam fazer isso, então se ele disser é o que é. Mas ela ficou toda animada pensando que eles realmente iam fazer algo divertido. Derek a observar com um certo olhar e ela percebe, fazendo-a se perguntar por que ele está fazendo isso. Será que ela tem algo no rosto? Derek diz que não é isso. É surpreendente vê-la ouvir tão obedientemente. Ela fica envergonhada e pergunta quem ele pensa que ela é. Ela respeitou as palavras dele desde o início. Derek não sabe o que dizer sobre isso, pois quando se conheceram, ela derramou água de diário na cabeça dele 2 vezes. Ela esperava que ele tivesse esquecido isso, mas Derek observa que é bem difícil esquecer uma coisa dessas. Ela tenta mudar de assunto, observando que o tempo está ótimo hoje, e que manifestação mágica parece divertido, então eles deveriam se apressar e praticar. Vendo-a tentar não pensar no que fez, Derek sorri. Eles continuam treinando até a noite, quando ela está no chão completamente exausta e Derek comenta que ouviu dizer que ela vai ficar mais ocupada. Ao sentar-se com ela confirma isso, mas na verdade não sabe. Disseram que a partir da próxima semana ela fará aulas de etiqueta e de educação geral, ou algo assim. Derek pergunta se ela não acha que isso é uma coisa boa. Ela aprendeu a magia de uma estrela, então agora ela receberá uma verdadeira educação de nobre. Ela pergunta se ele realmente acha que isso a está fazendo feliz, etiqueta básica de nobre. Línguas estrangeiras, geografia, história, botânica, piano e até costura. Ela simplesmente não entende porque tem que aprender tudo aquilo. Como uma Selene suportou tudo isso até agora? Derek observa que é por isso que ela é chamada de Flor de Duplan, e porque ela está no centro da alta sociedade de Ebelstein. Ela diz que ela só quer estudar magia, então Derek diz para ela fazer isso. O próprio Duplan o contratou, então eles têm muita margem de manobra. Do jeito que está, ela não tem certeza se realmente terão mais tanto tempo para isso. Derek pergunta se realmente há alguém que o expulsaria. Neste ponto, ela confirma isso. Mesmo que o pai dela o reconhecesse, a mãe dela não é do tipo que deixa as coisas passarem. Infelizmente, Derek não entende realmente por que ela quer tanto expulsá-lo, então ela diz a ele que ela provavelmente está preocupada que, se aprender com ele, ela se afastará da dignidade nobre da qual depende e acabará se tornando uma mercenária como ele. Mesmo apenas olhando o treino de hoje, a sua dignidade está muito longe do que os nobres costumam fazer. Derek pensa um pouco e nota que isso não tem nada de especial. Então, parece que silenciar a sua mãe realmente não é tão difícil quanto ela pensa. Ela só precisa remover seu pretexto. Ela se pergunta o que ele quer dizer com isso. No dia seguinte, enquanto Miriela caminha pela propriedade, ela se pergunta como poderia ter conhecido um professor tão indecente, sua pobre filhinha. Ela apenas sabe que um dia aquele garoto mercenário continuará a corrompê-la com seus modos mercenários e, em breve, ela entrará na alta sociedade de Ebelstein como uma mulher desonesta que não se importa com a etiqueta ou com nada de bom na vida. Ela está prestes a desmaiar só de pensar nisso. Mesmo assim, o que aquele plebeu insignificante poderia ensinar a ela? Mesmo que seu marido o reconheça, ela é a dona desta propriedade e encontrará uma maneira de removê-lo de alguma forma. No entanto, ao sair da propriedade, ela se depara com Ela e pensa que a abraçará imediatamente. Mesmo que as pessoas digam que ela é imatura. Ela adora o jeito que ela corre para seus braços com um sorriso toda vez. Ela continua esperando, porém, e então abre os olhos, vendo que ela de forma alguma pensa em se aproximar dela e, em vez disso, se curva perguntando se ela descansou bem na noite passada. Surpreendendo Miriela, ela observa que não pôde sair do anexo enquanto a tratava de seus ferimentos, então ela se desculpa se perdeu a chance de conversar com ela adequadamente. Há muito que ela quer falar com ela, mas infelizmente ela tem uma aula de piano esta manhã. Miriela, ainda um pouco abalada, compreende. Ela inclina-se novamente, observando que ela irá primeiro, pois sua agenda de educação geral está cheia. Miriela está confusa. As aulas de etiqueta dela, elas ainda não começaram, certo? Eles deveriam começar por volta da semana que vem, ela responde, assim como sua irmã faria, confirmando, e graças à sua generosa consideração, ela está muito ansiosa por eles. Miriela concorda e diz para ela se apressar para não se atrasar para a aula. Mas todos que estão assistindo ficam chocados. Até uma das criadas deixa cair a lenha que estava carregando quando ela passa. Ao passar, ela diz à criada para ter cuidado e não se esforçar demais. A empregada concorda envergonhada e todos observam enquanto ela se afasta, parecendo uma pessoa completamente diferente da que era antes. No distrito nobre de Ebelstein, Celine observa que parece que o salão Rosia tem fervilhado de risadas. A pessoa com quem ela está tomando chá observa que estava verdadeiramente preocupada na última reunião.
Como ela parecia tão sobrecarregada de preocupação com algo, Slytherin ficou surpresa. Por que agora? Bem, ela não quis preocupá-la. A maior parte do que a preocupava foi resolvido, então ela se sente muito melhor agora. Aquela com quem ela está falando, a segunda filha da casa Belmiaro, Elente nota que é um alívio real, quando ouve o boato de que ela saiu do Distrito Nobre para salvar alguém. Ela estava bastante preocupada. A Slytherin agradece por ela se preocupar com ela. A verdade é que sua irmã mais nova, Diela, precisava de um professor de magia, então ela estava um pouco ocupada porque foi procurá-lo pessoalmente. Elente mantém uma expressão calma, mas por trás dessa máscara ela se pergunta por que foi procurar alguém em perseguição. Pessoa. O que isso significa? Que professor incrível aquela pessoa deve ter sido para que a moça simples a encontrasse pessoalmente? A outra garota que está ali, a segunda filha da casa Veltos, Denise, pergunta o que ela quer dizer com para a irmã dela. Slytherin explica que viu Diela na mansão não faz muito tempo e que ela se tornou uma jovem tão correta que mal a reconheceu. Ela até manifestou magia de uma estrela, e sua conduta foi tão impecável e composta que a fez sentir que precisava se esforçar ainda mais. Denise observa que ela deve ter encontrado um bom professor de magia, mas por trás dessa máscara, ela acha estranho Slytherin mencionar a irmã dele assim. Slytherin confirma que ele não tem muito status, mas é excepcionalmente capaz. Realmente valeu a pena ir até o corpo de mercenários Beldan para encontrar aquela pessoa. Ambas as garotas ficam chocadas com isso, um mercenário. No entanto, a Lente agora lembra, não é Diala, o motivo pelo qual a infame cozinheira fugiu chorando de Duplan quando ela disse que a comida estava boa. Pensar que a professora não só reformou aquela garota infame, mas até a transformou em uma maga de uma estrela. Um sorriso agradável surge em seu rosto e pergunta a Elin o nome desse professor. Se ele for o professor de Diela, ele se tornará mais famoso no futuro, certo? Por isso, ela quer pelo menos saber o nome dele com antecedência. A Isalin tem o prazer de compartilhar. O nome dele é Derek, apenas Derek. De volta à mansão, Diela conversa com a mãe, observando que Derek também está ensinando um pouco de etiqueta a ela, o que é bem difícil de aprender sozinha. Melissa entende que é realmente admirável que ela estude por conta própria. A mãe pergunta o que foi difícil quando ela estava estudando sozinha, e Diela observa que a maior parte disso pode ser feita graças a Derek. Melissa solta uma risada trêmula e entende, mas não consegue engolir aquilo. Tudo o que ela fala é sobre Derek. Quantas vezes o nome já surgiu na conversa delas? Sério, ela não sabe o que ele fez com Diela, mas não pode simplesmente deixar isso passar. Tem que haver um jeito de contornar isso. Ela pergunta a uma das criadas que diz que Diela tem sido gentil com os servos ultimamente. Ela ficou bastante mansa. O jardineiro explica que Diela também tem estado de bom humor ultimamente. Ela mudou tanto em apenas algumas semanas. Até o mordomo principal acha um pouco surpreendente, pois esse tipo de comportamento ele só viu em Isalin. Parece que Daella está finalmente tentando ser uma verdadeira dama. Sente-se uma nobre dignidade emanando dela. Naquela noite, usando um livro de feitiços, Derek está treinando. Ele esgota toda a sua mana, tentando conjurar um feitiço, mas falha, ofegante e exausto. De repente, Reg aparece atrás dele, pedindo desculpas se estava interrompendo seu treinamento. Derek diz que não tem problema, e pergunta o que o traz ali. Ao se sentarem, Reg explica que queria falar um pouco sobre Diela, mas antes disso, ele está segurando um livro de feitiços de 3 estrelas. Derek confirma que sua graça o emprestou a ele. Reg fica surpreso ao ouvir que ele o emprestou para ele. Derek confirma. É um nível difícil para ele no momento, mas não há mal nenhum em estudar com antecedência. Reg se lembra das palavras que seu pai disse sobre Derek e decide deixar para lá. Observando que é impressionante, Derek pergunta, e a Lady Daella? Ele veio vê-lo por causa disso? Reg pergunta timidamente o que garotas adolescentes como ela gostam hoje em dia. Se ele bordasse uma boneca que se parecesse com ela gostaria disso? Aquilo. Derek, lembrando-se da atrapalhada que seu outro irmão tinha feito no passado, nega imediatamente este plano. Reg solta uma risada trêmula. Ele imaginava que seria assim. Ele não está dizendo que conseguiria ou algo assim, mas... Bem, provavelmente também não é desejável, certo? Eles provavelmente deveriam sair em breve também, se ele terminar o treino. Enquanto caminham, porém, Reg explica que está grato. O clima na casa tem estado bastante bom ultimamente. Até Valerian tem se concentrado em gerenciar o território, e o pai dele, embora não demonstre, parece satisfeito. Derek se pergunta se é assim, pois é difícil ler seus sentimentos, e Red ri, pois todos concordariam com ele. Ele supõe que também deveria aceitar o que precisa aceitar, que as pessoas podem mudar, especialmente as crianças nessa idade. Ele não sabe se simplesmente não percebeu isso antes, ou se estava apenas evitando, mas como Diela mudou, ele acha que também deveria mudar. Tudo isso é graças a ele, então ele quer agradecê-lo. Derek apenas lhe dá um aceno. Um aceno curto, e Reg nota que a magia de Diela parecia um tipo diferente de magia. O que é isso? Era como alguém desenhando um quadro. Ele pensa consigo mesmo que um gênio é um gênio no fim das contas, certo? Ele é um gênio de corpo e alma. Não deveria ser tão fácil notar a diferença. Ele confirma que sim. Diela usa a operação de mana da Escola da Natureza. Reg já ouviu falar disso no passado.
Derek explica que a forma como cada pessoa usa a mana difere muito. Assim que ela atingir um certo nível, será capaz de estudar por conta própria. Nesse patamar, a interferência de um professor pode, na verdade, tornar-se um obstáculo. Reggie entende esse nível, ela eventualmente o alcançará, e sua hora de brilhar virá. 2 meses depois, enquanto uma das criadas está bordando seu cabelo, ela pergunta: "O que há com as flores na mesa?" A empregada explica que elas floresceram lindamente, então elas trouxe para colocar no cabelo. Ela as pega e nota que tem um cheiro muito bom. Parece que a primavera já está presente há 2 meses. Ela já está confortável usando até mesmo magia de uma estrela, e se aproximou muito mais dos servos também. Parece que ela sentiu muita falta nessa época, e provavelmente tudo graças a Derek. A empregada se perguntava por que ela parecia tão feliz hoje. Será porque é o dia da aula de magia? Ela confirma e diz à criada para lhe dar uma das flores restantes para que ela possa entregá-la a Derek. Infelizmente, assim que ela chega ao quarto dele, sua bolha se estilhaça e ela deixa a linda flor cair no chão. Ela pergunta se o que Derek acabou de dizer é verdade e ele confirma. A partir deste ponto, não há mais nada para ele ensinar a ela. É assim que são todas as estações. Assim como não existe inverno eterno, também não pode haver primavera eterna. Naquele dia, Derek foi a Duplain, notando que ele provavelmente também percebeu que ela pertence à escola dos selvagens, e, entre eles, sua característica é bastante forte. Se ele se envolvesse mais com ela, acabaria apenas danificando suas asas. Duplain entendeu, então não havia motivo para ele permanecer na mansão. Derek concordou e Duplain se levantou e foi até sua janela. Graças a ele, muitas coisas mudaram por causa dele. Sua filha pôde crescer e continuará crescendo. Ele estava tão consumido em administrar o território que não foi um bom pai para ela, mas agora ele estava aliviado. Após um pouco de silêncio, ele perguntou a Derek quando ele partiria, e este lhe disse que ouvira dizer que Azeline visitaria em breve e depois retornaria a Ebelstein. Ele planeja ir na carruagem dela. Duplain entendeu que ele poderia devolver a chave da biblioteca então. Derek concordou, observando que ele também devolverá os livros de feitiços que está lendo no momento e entregará a chave ao mordomo. Duplain disse a ele que não havia necessidade para isso, ele devolverá a chave agora. Derek ficou confuso, pois o livro de 3º nível ainda estava amarrado à sua cintura, mas Duplain o dispensou, basicamente dando-lhe o livro. Derek permaneceu em silêncio por um momento e então se curvou. Ao dar seus últimos passos pela mansão, ela se aproxima dele, observando que ele aparece do nada e depois vai embora, do nada. Derek diz a ela que não há o que fazer, e ela sabe que ele não vai ouvir, mas ela quer tentar mesmo assim. Ele realmente não vai ficar? Derek se aproxima dela e se inclina para ficar de frente para ela. Ele retornará à sua vida de mercenário. Ele também estudará muita magia e assim que ela desenvolver a habilidade, irá para Ebelstein e, eventualmente, fará sua estreia. Ela parece entristecida, mas Derek observa que eles se encontrarão então se o nível dele subir um pouco mais, a tempo de ele poder ensinar algo novo a ela novamente. Ela o acha irritante. Ele sempre diz o que tem a dizer para que ela não possa retrucar. Naquela noite, ela tem pesadelos. Os habituais sobre ser chamada de inútil, incompetente e uma vergonha para o nome Duplain. De repente, ela acorda gritando e respirando ofegante, acalmando-se ao perceber que foi um pesadelo. De repente, uma das criadas entra correndo perguntando o que aconteceu. Ela ouviu gritos, o que aconteceu? De repente, em seu estado sombrio, ela tem uma ideia. E se ela criasse um pretexto? Talvez ela voltasse a dar tapas no rosto dessa criada como antes e fizesse birras. Então Derek ficará com ela? A empregada pergunta se ela está bem. Ela talvez esteja se sentindo mal? De repente, porém, ela respira fundo e diz que está bem. Ela não precisa se preocupar, não voltará a ser como antes. Isso não a tornaria valiosa. Ao chegar amanhã, Azeline parte após a visita de ontem, perguntando se deixar Derek no distrito comercial está tudo bem. Derek confirma e ela diz a ele para ir se despedir, pois partirão em breve. Derek olha para trás e vê todos ali. Valerian pergunta se ele realmente está indo embora, e Derek observa que, afinal, ele tem que voltar para onde veio. Reg comenta que a vida na mansão deve ter sido difícil, ele trabalhou duro até agora. Valerian diz a ele que se algo acontecer, ele deve contatá-lo, pois ele ajudará o máximo possível. Derek agradece a eles e então olha para ela que pergunta por que ele está com essa cara. Ele esperava que ela implorasse para ele ficar? Ele realmente não deveria ter uma ideia errada, pois ela não é mais uma criança. Derek diz a ela que foi uma honra ensiná-la. Ele ainda não pode se declarar orgulhosamente um professor, mas espera que ela se lembre da magia que aprendeu com ele. Ela pede desculpas, mas anunciará com orgulho que ele é seu professor. Ele não poderá mais viver tranquilamente, afinal ele é o professor da grande Ela Duplain. Derek apenas a encara fixamente, e ela desvia o olhar, dizendo-lhe para cuidar de si e não fazer nada muito perigoso. Derek observa que ficará bem. Ela também não deveria se sobrecarregar.
Jayla observa que ela já é adulta, que pode cuidar de si mesma. Derek lembra-se de ter dito algo semelhante no passado, mas isso apenas fez com que a sua professora o abraçasse e lhe pedisse para levar essas palavras a sério. As palavras que ele agora partilhará com Jayla. Ela não precisa se tornar adulta tão cedo. Jayla morde o lábio para conter as lágrimas, mas acaba deixando algumas escorrerem e acena para Derek com um sorriso, observando que eles se verão novamente. Derek se curva mais uma vez e diz que da próxima vez eles se encontrarão em Ebelstein. Ao meio-dia, o sol cobre Ebelstein no prédio dos mercenários e parece haver uma luta acontecendo enquanto os outros apenas torcem. Derek observa o ataque que Pelin está desencadeando com um sorriso no rosto, feliz por estar de volta em casa, onde ele precisa estar. No dia seguinte, na taverna Belden, Jaden oferece a Derek um pouco de vinho de mel. Os nobres gentis agem com classe a respeito disso, mas ele costumava adorar. É uma bebida de boas-vindas e por conta da casa. Só que desta vez Derek o agradece e Pelin o olha, perguntando-se se ele sempre foi tão pálido. Ele ficou mais pálido depois de viver como um nobre todo esse tempo. Quando ela soube que ele se tornou um professor de magia, ela imaginou que os nobres tinham tomado algum tipo de droga. Então, o que aconteceu lá? Derek explica que ele simplesmente trabalhou lá. Não há muito o que contar. Pelin fica irritada ouvindo-o falar como um nobre. Será que ele morreria se conversasse um pouco sobre isso? Jaden diz a ela que já chega e que beba algo também. Mas Pelin está apenas irritada. Ela passou um inferno trabalhando sozinha porque ele não estava aqui. Jaden direciona a conversa, observando que, graças a isso, Derek deve ter trazido bastante dinheiro de volta, certo? Então o plano pagou bem? Derek concorda, mas ele recebeu algo muito mais importante do que dinheiro. Ele tira o livro que recebeu e Jaden se pergunta o que é aquilo. Poderia ser um livro de feitiços de 2 estrelas. Pelin se pergunta como ele conseguiu algo tão raro, mas Derek nega essas acusações. Este é na verdade um livro de feitiços de 3 estrelas. Eles ficam imediatamente assustados. Jaden dizendo a ele que se ele o roubou, ele estará morto se for pego. Pelin não se importa com isso, porém, ela só quer roubar um também. E de onde ele conseguiu? Derek se pergunta o que eles pensam dele e explica que o Grão-Duque o deu a ele. Perrine diz pra ele não mentir. Será que o Duque também está procurando instrutores de arco e flecha? Como ela quer uma fatia do bolo, Derek apenas suspira e a deixa se esgotar. Naquela noite, enquanto Pelin adormece, Derek pergunta se algum pedido chegou ultimamente. Jaden pergunta por que ele quer saber, se ele está planejando aceitar um pedido logo após ter retornado. Derek confirma isso. Se for algo leve como uma simples subjugação, é porque ele sentiu que perdeu um pouco de sua vantagem. Jaden para de remoer e se pergunta se ele é capaz de perder essa vantagem. Sempre há uma escassez de magos neste ramo de trabalho. Se ele quer trabalho, há mais do que o suficiente para todos. Derek diz que quer começar a trabalhar amanhã o mais cedo possível. Com isso, ele parte em uma jornada com Pauline, mal derrotando alguns ogros, saqueando o covil de uma aranha e tudo mais. Cada vez, Pelin sofre algum tipo de mal-estar. Numa noite, porém, enquanto deveriam estar a dormir, Derek continua a praticar os seus feitiços de 3 estrelas. Ele quase parece conseguir um, formando uma espécie de gelo nas mãos, mas este explode-lhe na cara e faz um som trovejante por toda a floresta. Ainda assim, Derek não sofreu ferimentos graves. Ele pegou o jeito da maioria dos feitiços de 2 estrelas. No entanto, a muralha das 3 estrelas é realmente extremamente alta, embora isso não o impeça. Assim como esta primavera se transforma em outono e o outono em inverno, ele também avança. Um dia, ao voltarem para a taverna de uma missão, Pelin se pergunta o quão mais frio vai ficar, pois ela não aguenta mais. Jaden os recebe de volta, observando que é bom ser jovem. Eles foram às montanhas Kent e voltaram neste tempo. Pauline realmente não queria. Ela disse a Derek várias vezes para ir quando esquentar. Jaden entrega a eles 2 toalhas quentes e diz que são os únicos loucos o suficiente para trazer a cabeça de uma arpia de volta neste tempo. Enquanto ambos se limpam, Jaden explica que como trabalharam duro, provavelmente precisarão descansar amanhã. Mas acontece que chegou um pedido que se encaixa perfeitamente nele. Por ele quer dizer Derek. Ele pergunta que tipo de pedido, e Jaden explica que é um pedido caro e bastante fácil, embora possa ser um pouco trabalhoso, dependendo do que ele considera como tal. No dia seguinte, enquanto Derek caminha, ele pensa que este pedido foi enviado pelo corpo de mercenários Rohel, na Rua Oeste. Na verdade, é do Conde Belemar. Aparentemente, eles estão procurando um plebeu para ajudar em combates de magia. Para ser franco, eles precisam de um saco de pancadas. Ele simplesmente vai, leva alguns golpes e é basicamente isso. Ele chega à arena de treino mágico do Distrito Noble. Por ali, Elente caminha com seu instrutor e pergunta com quem ela vai treinar hoje. O instrutor explica que para praticar magia ofensiva, eles arranjaram um plebeu. Elente não fica muito satisfeita. Ele está realmente pedindo para ela bater em um plebeu? O instrutor explica que isso também faz parte do treinamento dela. O plebeu é compensação suficiente, então ela pode praticar à vontade. Elente suspira e diz que sim, essa prática é apenas espancar um plebeu até a morte, como nobres típicos. O instrutor observa que, mesmo assim, ele é alguém que consegue lidar bem com magia de uma estrela. Elente diz que conseguirá. Ela será de 2 estrelas em breve.
Não há uma diferença enorme entre uma estrela e duas estrelas, tipo o céu e a terra. Derek senta-se na arena e se prepara, mas de repente a lente chega e pergunta se é com ele que ela vai treinar hoje. Derek confirma como tal e se apresenta. Elente faz o mesmo e pensa que já ouviu esse nome muitas vezes de algum lugar, mas não sabe de onde. Alguém tão jovem poderia realmente ser um mago. Eles vão para a arena de sparring do Pardal e depois que Elente se alonga, ela pergunta se ele conhece a etiqueta básica de sparring mágico. Derek conhece e ela acha que isso é bom. Ele deve resistir o máximo que puder, pois ela acabará com isso rapidamente. Elente o fará se for preciso, mas se o arremessar para fora dos limites com uma onda de choque, acabará em pouco tempo. Ela só não quer machucá-lo tanto assim, Derek se pergunta, resistindo o máximo que pode. Quanta resistência ela está pedindo? A lente está confuso. A questão é que até Derek explica que ele precisa saber quanta resistência ele deve oferecer para ser útil a ela. O instrutor balança a cabeça, sabendo o que está por vir, e a lente solta uma última risada. Ele realmente tem um jeito engraçado de falar. É como ela disse, ele vai resistir com tudo o que tem. Derek entende que se essa for a ordem dela, quem é ele para negá-la? Ambos se preparam e, enquanto a lente começa a entoar, ela pensa que a respiração desse plebeu merece ser elogiada por dominar o posto de uma estrela em tão tenra idade. Mas ele é far demais arrogante. Ela o fará entender o muro entre nobres e plebeus para que ele não se machuque no futuro. De repente, ela solta uma rajada de ar, mas Derek a desvia e a deixa atingir uma árvore próxima, que a estilhaça completamente. Elente fica confusa, e Derek apenas pergunta qual é o próximo ataque. Ela naturalmente fica ainda mais irritada. Parece que ele realmente tinha um motivo para estar confiante, mas isso não significa que o muro entre eles desaparece. Ela começa a entoar mais forte agora e invoca um monte de flechas mágicas do chão, o que ela lança em uma saraivada diretamente para Derek. Em resposta, ele solta um pequeno projétil que começa a se infiltrar entre as flechas, despedaçando-as completamente antes de pousar perto de Elente. Ela fica chocada. Não porque aquele feitiço fosse especial ou algo assim, é um feitiço simples, mas ele consegue controlá-lo a esse ponto? Não. Para um plebeu, o nível de magia dele é excelente. Parece que a afirmação de que ele era um mercenário veterano não era apenas conversa fiada. Ela admite que o subestimou, mas desta vez atacará com ainda mais seriedade. Ela começa a entoar um feitiço flamejante que começa a invocar um poder imenso ao seu redor. Derek vê a mudança de estratégia. Ela não está tentando acertá-lo, mas planeja explodi-lo para fora da arena. Para uma nobre ter esse nível de adaptabilidade é bastante impressionante. Ela continua a invocar seu poder, transformando-o em flechas de fogo, e envia uma saraivada muito maior para ele desta vez. Derek, sabendo que é algo que ele não pode desviar em resposta, cria um escudo. As flechas flamejantes continuam a atingi-lo repetidamente até que toda a arena esteja coberta de poeira. Ainda assim, Derek sai ileso, mas parece que esta não é a única coisa que ela estava a preparar. Quando Elente aparece bem na sua frente, empunhando uma lança de gelo bastante longa, Derek fica impressionado. A essa distância não há como desviar ou sequer erguer uma barreira. O talento dela é muito bom, mas ele tem um truque na manga. Com um estalar de dedos, ele cria uma luz ofuscante e Elente é forçada a parar. Não só isso, ela fica temporariamente cega. Ela não consegue mais ver nada. Ela tenta se concentrar e ouvir o mais atentamente possível para descobrir a posição dele. Mas de repente, ela ouve algo passar bem perto da curva do seu pescoço. Na verdade, ela não ouviu nada. À medida que ela recupera lentamente a visão, vê-o lançar outro ataque que por pouco a erra por centímetros. Ela reconhece o que é. É uma magia do tipo ilusão que faz o som desaparecer. Ele até calculou que ela dependeria da audição antes mesmo de cegá-la. Então aquele primeiro ataque que errou, ele deveria tê-la acertado. Como ele se atreve a pegar leve com ela assim? Derek envia os dois ataques restantes em direção a ela, forçando-a a bloqueá-los, e é isso que ele estava esperando o tempo todo. Ele imediatamente encurta a distância, mas Elente fica satisfeita ao ver isso, afinal essa rápida manifestação de magia é a sua especialidade. Ela se concentra. No momento em que a magia se manifestar de suas mãos, ela a manifestará primeiro e acabará com isso. No entanto, ela estava olhando para o lugar errado. Ao saltar para longe, Derek simplesmente bate o pé no chão, e ela vê isso da ponta dos dedos dele. A magia manifesta uma saraivada de eletricidade que, mais uma vez, ela é forçada a bloquear. O instrutor está impressionado. Ele parece ser da escola da natureza, mas não consegue ler o fluxo da perspectiva da escola das regulamentações. Enquanto Elente recupera o fôlego, ela observa que ele é um garoto realmente interessante. Ela será honesta no início, quando o olhou, pensou que ele era apenas um mentiroso fanfarrão. Mas ela conseguiu aprender algo bastante interessante. Imediatamente após dizer isso, ela replicou seu golpe perfeitamente. Mas Derek não seria atingido por um de seus próprios ataques. Ele tece a magia ao redor de si e redireciona o golpe imediatamente, forçando-a a bloquear novamente. Mas desta vez ele avança completamente dominando-a.
No entanto, antes que algo possa acontecer, a instrutora toca o sino, encerrando a luta. Derek recua imediatamente e faz uma reverência agradecendo-lhe pela luta. Elend morde o lábio inferior um pouco, sabendo que estava prestes a ser derrotada se a luta não tivesse parado. Depois de se sentar, Elend nota que ele é um mago bastante esplêndido, mas Derek não pensa assim. É ela quem tem reflexos que ele nunca viu antes. Forelente observa que, vendo-se elogiá-la daquela forma, ele deve estar bastante acostumado a esse lado do mundo. Ela ouviu dizer que ele era um plebeu. Embora, a julgar por sua habilidade, ele deva tê-la aprimorado com um esforço árduo. Derek explica que ele tem que sobreviver como mercenário afinal. Elend diz a ele para guardar a humildade. Ela gosta de pessoas trabalhadoras, mas aquela velha professora de magia atrás dela provavelmente não vai gostar muito dele. Portanto, ele não deve irritá-lo demais. Bem, graças a ele, ela aprendeu algumas coisas. Há outro combate de treino no Rosier Salon. Na próxima vez, ela poderá até obter um bom resultado. Derek observa que com a habilidade dela, não haverá muito com que se preocupar. Elend concorda normalmente, mas ela não está interessada em lutar contra peixes pequenos. A pessoa que ela realmente quer vencer é Azeline Eleanor Duplain. Derek não diz nada. Acho que ela já se prolongou demais. Ele pode ir agora. Ao sair, ela pensa em seu nome, Derek do Corpo de Mercenários de Beldant. Ela já tinha ouvido falar disso antes, mas de onde? De repente, foi quando ela se lembrou que Celine disse esse nome. Derek é o professor de Diela. Enquanto ele se afasta, Elend entra correndo e pega a mão dele, observando que ele é o escolhido, não é? O que ensinou Diela? À medida que a noite chega, eles entram e Elend vai direto ao ponto. Se ela puder vencer Isalane, fará qualquer coisa. Absolutamente qualquer coisa. Derek pergunta se ela realmente quer fazer isso, e a Lente confirma. Como ela disse anteriormente, Iselin ainda não é uma maga de 2 estrelas. Seria melhor se ela alcançasse 2 estrelas primeiro, mas se não conseguir, ela quer vencê-la no duelo mágico desta vez. No mínimo, Derek pega sua xícara de chá e observa que ela tem um espírito surpreendentemente competitivo, embora Elend pense que isso é apenas uma desculpa. Antes ela queria tanto vencer Isolen que não hesitaria em fazer algo desagradável. Ela reconhece agora que o ciúme é algo sujo e patético. Ela sentia inveja de Azeline e os resultados não foram bons. Por mais que falasse mal dela pelas costas e tentasse desenterrar seus defeitos, Azeline apenas tentava compreendê-la e abraçá-la. Derek está um pouco confuso. Por que ela está contando tudo isso para ele? Elend pousa a xícara e explica que queria que ele soubesse da sua sinceridade, mesmo que tivesse que expor seu lado vergonhoso. E ela também tem algumas coisas que quer perguntar. Derek diz a ela para ir em frente, então Elend observa que Derek, por ficar com Duplain, deve saber muito bem quão habilidosa a Isalene é e como são suas habilidades. É por isso que ela pergunta a ele o que ela deve fazer. Derek observa que a habilidade de Iselin está em um nível surpreendente, mas a Lente também possui uma habilidade incrível, então se ela trabalhar duro para refinar suas habilidades, ela poderá vencer. Às vezes, você pode ler o coração de uma pessoa apenas pelos olhos. Esta jovem à sua frente não lhe pergunta isso porque quer elogios. Ela está desesperada o suficiente para buscar uma resposta de um mercenário local e humilde. Um silêncio paira entre eles e Derek decide dar-lhe uma resposta honesta. Ela não consegue derrotar Azeline. O silêncio volta a cair enquanto se olham e a Lente o quebra, observando que mesmo assim, ela quer vencer, mesmo que seja impossível. Derek fica um pouco surpreso, e então Elend se levanta, já que ele transformou aquela inútil Daella em uma maga de verdade. Será que ele consegue fazer com que ela derrote Azeline também? Derek sabe que não exista absolutamente nenhum método que valha a pena tentar, mas antes disso há algumas coisas que o incomodam. Elend fica satisfeita com isso e pergunta o que são aquelas coisas. Derek, primeiramente, se pergunta se ela sabe como ele ensinou Diela, pois não é tão bonito quanto ela esperaria. Elend não sabe os detalhes, mas ele não deveria se preocupar com isso, pois ela fará de tudo para vencer. Derek passa para o seu segundo ponto explicando que é um mercenário, mas Elend não o deixa terminar, é isso que o preocupa. Que as pessoas falarão e zombarão que uma nobre jovem aprendeu magia apenas com um mercenário. Ele deve ouvir bem, pois ela está falando sério agora. Ela se tornará alguém cujo nome ecoará por todo o Império. Se ela nem consegue ser a primeira no círculo social de Ebelstein, isso é simplesmente absurdo, então ele não deveria ousar tentar julgar a sinceridade dela por um motivo tão mesquinho. Ela sabe muito bem o que importa mais do que o orgulho. Derek na verdade não estava dizendo isso. Ele ia dizer que ela precisa pagá-lo já que ele é um mercenário e tudo mais. Elend fica imediatamente envergonhada e senta-se novamente. Era isso que ele queria dizer. Naturalmente, ela pagará o quanto ele quiser. Derek não reage ao embaraço dela e pensa que se ela estiver realmente falando sério, então ele também deveria retribuir esse sentimento e usar métodos mais duros. Desta vez, ela precisa vencer, certo? No dia seguinte, a Isalene passeia com um grupo de outras damas em Ebelstein, observando que a próxima reunião também terá um segmento de duelo mágico. Ela ouviu dizer que as habilidades da Lady Alent melhoraram significativamente. Se for esse o caso, ela também deve fazer preparativos completos. As outras damas estão surpresas.
É hora novamente de mais um encontro. Então eles também devem participar. Foi então que Elend chegou e notou que ela era muito humilde. Aislinn está aqui e nota que estavam falando dela. Afinal, Elend sabia que podia ouvir sua voz do fim do corredor. As outras duas senhoras as deixaram andar juntas. Pensando que não deveriam interromper isso, Elend pergunta se ela também não precisa de treino. Será que ela nunca provou a derrota antes, especialmente porque ela é conhecida como a flor brilhante da linhagem do Plane? Iselin agradece o elogio e observa que mesmo assim, sua oponente desta vez é ela, então não pode se dar ao luxo de ser tão descuidada quanto no passado. Elend confirma que se sente um pouco mais confiante graças à sua nova tutora de magia. Ela é apenas uma corredora comum, mas seu histórico é impressionante o suficiente para que ela a contrate. Ela ainda está surpresa. É incomum para ela contratar pessoalmente alguém assim. Parece que ela deposita muita confiança nessa instrutora de magia dela. A Lente observa que, mais precisamente, quem garantiu sua capacidade tão veementemente foi, na verdade, Iceline. Ela ainda se pergunta quando garantiu por alguém, mas a Lente a manda lembrar do último encontro delas, quando ela estava garantindo pelo antigo tutor de Diela, Derek. Elend está aproveitando muito a expressão chocada dela. Ela deve estar brava, certo? Provavelmente incrivelmente frustrada também. O homem que ela não conseguia contatar agora é dela. Em vez disso, Iselin simplesmente agarra a mão dela, parabenizando-a adamantemente. Ela tem certeza de que é incrivelmente sábia e verdadeiramente confiável, então se parabeniza mais uma vez. Elend apenas a agradece, pensando que esta não é a reação que ela esperava. Mas então, Ailyn se lembra de algo quando pediu a Dila para conversar com Dee. Eric, para algumas aulas extras de magia, já que seu progresso tem estagnado ultimamente, Dila imediatamente cuspiu seu chá e negou precisar de ajuda. Provavelmente não é necessário agora. Iselin se pergunta por que ela disse algo assim, mas Elend vê isso de outra forma. Quando ela pensa nisso cuidadosamente, ela deve saber exatamente o que isso significa. Que ela o tirou dela, certo? Sim, essa é a raiva que ela queria ver porque Elend Alafone Bellamart roubou abertamente seu tutor. Azeline continua pensando e quer dizer que Derek pode ser um pouco de alguma coisa. Elend observa que está ficando tarde. Elas tiveram uma conversa agradável hoje, e ela vai se despedir agora, pois hoje é sua primeira sessão de tutoria. Com isso, ela sai com um sorriso no rosto. Mas Azeline está preocupada, realmente não deveria ser nada sério, já que Derek não é do tipo que faria algo realmente terrível, certo? Além disso, todos devem saber que ele está apenas trabalhando duro para ganhar a vida. Ele é um homem de boa reputação, não é? Derek vai até Jaden com a notícia do seu novo emprego, observando que ele deixará tudo o mais de lado por enquanto, e Jaden conhece a família do Conde Bellamart. Por que sua carga de trabalho continua aumentando assim? Derek observa que não importa, desde que ele possa lidar com isso aqui em Ibelstein e ele nem precise fazer uma longa viagem até a propriedade. Jaden se diverte com o quão fácil ele faz parecer, mas Elend realmente conseguirá lidar com isso? Derek gira sua bebida e observa que não é totalmente um beco sem saída. Pode haver uma saída por aquele túnel, desde que Lady Allente consiga ultrapassar o nível de 2 estrelas. Mesmo que ela esteja enfrentando Iselin, que é conhecida por sua força, elas podem usar essa vantagem de nível estelar para dominá-la e reivindicar a vitória. Jaden gostaria de deixar essa esperança vã de lado agora. E pergunta qual é esse plano tão realista. Derek observa que é por isso que ele o procurou em primeiro lugar. É por isso que ele precisa da sua ajuda com o plano. Além disso, para garantir um ambiente ainda mais seguro, eles também precisarão da ajuda de Pelene. Jaden, ouvindo tudo isso, vira-se e observa que ele está planejando fazer algo imprudente novamente, não é? Derek não é um mentiroso e explica que todo esse plano é fundamentalmente perigoso. Pelene, que ouviu tudo isso, desaba sobre a mesa com algumas lágrimas de crocodilo, observando que é extremamente perigoso. Aqueles nobres são completos vigaristas. Eles a enganaram completamente, a fizeram sofrer e esgotaram suas economias até a última moeda. O que ela fará? Jaden, sabendo o que ela almeja, observa que ela deveria usar parte desse dinheiro e acabar com isso. Naquela noite, Derek vai até Elend nos campos de treinamento e explica que primeiro eles começarão suas aulas na forma de treinamento de combate real. Basicamente, este exercício será repetido cerca de 10 vezes, só depois ele mergulhará mais fundo e analisará os detalhes mais finos da magia dela. Elend está um pouco confusa. Ele vai simplesmente jogá-la em 10 rounds consecutivos de combate puro? Derek diz que precisa observar as habilidades de combate dela primeiro e depois passar para as coisas mais teóricas. A Lente concorda com isso. É muito condizente com seu passado mercenário. Ela não o contratou para ficar sentado e dar palestras sobre livros didáticos empoeirados. De qualquer forma, Derek fica satisfeito em saber que ela concorda, e portanto, eles começarão após as 10 rodadas. A arena está em ruínas, com poeira e fumaça por toda parte, em meio às tábuas quebradas do chão. A própria Elend mal consegue se manter de pé neste momento, mas Derek permanece estoico. Ele a agradece pelo trabalho árduo e diz para ela descansar por 10 minutos. Depois disso, eles discutirão os fundamentos da teoria da magia. Apenas 10 minutos? Ela não tem uma gota de mana sobrando.
Derek observa que se ela se esforçar, provavelmente ainda deverá haver alguma mana para usar. Após os 10 minutos passarem, Derek começa a ensiná-la, observando que a forma de suas flechas está incorreta. Ela deve afiar seu foco e criar mais 10 flechas. Elend está irritada por ter que fazer isso, mas Derek diz a ela que se ela não consegue fazer algo assim, do que mais ela é incapaz. Ela ainda está com 5 flechas a menos. Depois disso, ela disparará mais 100 flechas mágicas e a Lente diz que não tem mais mana. Mas Derek diz a ela para parar de perder tempo com desculpas e criar mais flechas depois disso. Ela está completamente exausta, e Derek observa que ela trabalhou duro durante toda a sessão, então agora ela pode ir jantar. Ele também pergunta se ela está bem, se ela realmente se sente incapaz de continuar. Desistir é sempre uma opção, não é? Elend levanta-se imediatamente ao ouvir isto, e pergunta se ele está realmente a dizer-lhe para desistir depois de apenas um pouco de treino. Ele deu-lhe alguns avisos bastante alarmantes antes de começarem. Ela achou que o treinamento seria apenas árduo, mas é apenas trabalho regular de hardware. Ele certamente não consegue imaginar o que ela teve que passar apenas para sobreviver nesta alta sociedade que ele conhece. Um pouco de treinamento como este não é nada. Derek se pergunta se é assim. Talvez então ele a tenha subestimado. Elend se levanta com suas pernas trêmulas e explica que, como acabou de voltar de um encontro social, a partir de amanhã ela lhe mostrará suas verdadeiras habilidades. A partir de então, ele terá que aumentar ainda mais a intensidade do treinamento, pois esse aquecimento leve mal a faz suar, apesar de quão suja ela está. Derek pergunta o que ela quer dizer com amanhã. Ele não contou a ela antes? Neste momento, isto é apenas uma pausa para o jantar. A Lente apenas o encara e nota que ele tem um senso de humor incomum, mas Derek diz a ela que não aceitou este trabalho para ser o seu palhaço. Ele está falando muito sério sobre isso. Obrigado por assistir. Até a próxima!